Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do YouTube. E para a aula de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar domínios personalizados e um certificado digital válido dentro do Azure Web App. Então, se você quer configurar um App Services, quer subir um Web App, por padrão a gente trabalha, né, a Microsoft já nos entrega um domínio padrão da Microsoft com um certificado da Microsoft, mas de maneira geral não é esse o domínio, não é esse certificado que a gente quer utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode customizar isso e como que a gente pode gerar um certificado digital para usar na nossa aplicação. Inclusive, para laboratórios, eu vou mostrar como você gerar um certificado digital gratuito, que ele vai valer por alguns meses, e uma forma bastante barata de você conseguir criar o seu domínio para que você possa usar nos seus laboratórios. Então, para quem está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve. Se gostar do conteúdo, deixa um like, comenta aí o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver em próximos conteúdos para que eu possa estar trazendo esse assunto para você em outras quintas-feiras aqui no nosso canal. Também quero aproveitar para lembrar vocês que as inscrições para a TF Tech Prime estão abertas nesse momento. Então, se você quer conhecer um pouco mais da nossa plataforma TF Tech Prime, a plataforma mais completa de conteúdo Azure no Brasil, esse é o momento. As inscrições estão abertas até o dia 6/5. Então, estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer um pouquinho da TF Tech Prime, conhecer um pouquinho como são cada um dos cursos que a gente tem, trilhas de segurança, trilhas voltadas para a parte de administração, infraestrutura híbrida, alguns itens também de 365, parte voltada para DevOps, Kubernetes, Terraform, além de todos os nossos eventos online que estão disponíveis dentro da plataforma. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a TF Tech Prime? Clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, aproveita e vem fazer parte da maior plataforma de conteúdo Azure do Brasil. Mas então, voltando ao conteúdo do nosso vídeo, vamos embora para o portal, que para a gente iniciar, eu vou criar um web app do zero, um web app básico, depois eu vou mostrar como que a gente pode criar e adicionar um domínio customizado e também um certificado digital válido. Então vamos lá, pessoal. Vou acessar aqui o portal do Azure e eu vou partir aqui para a criação de um Resource Group e de um Web App, de maneira bastante simples. Vou chamar esse Resource Group de RG-TFTech, vou deixar na região East-West e vou pedir para que ele faça a criação desse nosso Resource Group. Para que a gente tenha um Web App, a gente precisa primeiro ter um App Service Plan. Como eu não vou customizar basicamente nada em relação ao App Service Plan, eu já vou pedir para ele criar o Web App diretamente e durante a criação do Web App eu só vou escolher qual que é o plano que eu quero para o meu App Service Plan. Então eu vou procurar aqui por Web App, vai aparecer essa opção aqui App Services e aqui a gente vai criar um Web App, ok? Padrão. Então aqui no Web App vou selecionar o Resource Group que eu acabei de criar. No nome do meu aplicativo, por padrão, sempre que a gente cria um Web App, ele vai vir com o sufixo azurewebsites.net, que é o sufixo da Microsoft. Inclusive ele vai ter um certificado, um wildcard, apontando para esse domínio. Então é um nível inicial, um nível básico. Mas você não vai querer subir o seu aplicativo, o seu site, seja lá o que for, e ter que passar uma URL azurewebsite.net para os seus clientes. Isso internamente, para você usar num ambiente de testes, algo nesse sentido, tudo bem. Né? Mas para um ambiente real, um ambiente produtivo, um ambiente externo, não vai ficar uma experiência boa para o usuário. Então, o nome do meu aplicativo, o nome genérico que eu vou chamar ele vai ser de App TFTech, se estiver disponível. Esse nome ele tem que ser um nome diferente, tá? Então o Azure vai olhar para todos os web apps que tem para que ele precisa ter um nome diferente, porque ele vai compor essa URL completa para você acessar o seu site. O tipo de web app que a gente quer usar, eu vou colocar como code mesmo. E vou selecionar um .NET 8, tá? Formato aqui mais moderno aqui de .NET. Vou deixar ele como Windows, região East-West. Como eu falei, primeiramente a gente precisa ter um App Service Plan. Todos os web apps são adicionados em cima de um App Service Plan. É o App Service Plan que vai entregar a capacidade dos nossos web apps, o poder computacional. Então eu vou pedir, ele já está sugerindo para mim criar um novo App Service Plan, que ele vai chamar de ASP, RG, TFTech, com alguns caracteres. Só vou mudar o plano aqui para um plano basic. A gente não precisa de um plano standard para esse laboratório. Então vou colocar um plano basic aqui para ficar um pouquinho mais barato. Vou seguir na parte de deployment. Aqui eu vou deixar ele desabilitado, porque eu vou pedir um deploy normal, não vou conectar a nenhum outro elemento, como um GitHub, um Azure DevOps. Aqui eu vou deixar ele com o acesso público habilitado. Isso aqui é uma funcionalidade que mudou há pouco tempo, tá? Então,
Se você desabilitar o acesso público, ele vai ficar somente interno. Por padrão, geralmente o web app vem com acesso público habilitado. No nosso caso, ok, a gente precisa do acesso público, então deixe isso como on. Na parte de monitoramento, a gente vai desabilitar o Application Insights, não é o nosso foco aqui trabalhar com monitoramento, e a gente vai passar pela parte de tags, review, e aqui a gente vai pedir para fazer a criação. O web app, de maneira geral, ele é bastante rápido e simples para que a gente possa fazer a criação. É claro que depois, num ambiente corporativo, você vai modificar, você vai colocar os seus dados, vai transformar a sua aplicação. Aqui a gente está fazendo simplesmente o deploy de um web app completamente básico. Ele está zerado, digamos assim. E aí a gente vai trabalhar em duas frentes, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo para os nossos alunos é que eles tenham um domínio real. Você não precisa ter um website, nada disso. Você só precisa ter um domínio. Ter um registro de um domínio. Por exemplo, rafaelandrade.com.br. Eu quero usar esse porque nos meus laboratórios eu quero colocar o meu site real. Eu quero que as minhas aplicações que eu estou criando no Azure sejam acessadas por esse domínio. Então, uma dica que eu deixo em relação a custo para isso, para que você tenha um custo baixo e aproveite bastante, é você utilizar, por exemplo, o Hostinger. Tá? Porque o Hostinger não tem nenhuma propaganda aqui, mas ele é um dos mais baratos que eu encontro. Existem na internet alguns que se dizem gratuitos, já usei alguns gratuitos, mas a performance, a usabilidade dele não é boa. Então no Hostinger você vai pagar geralmente em torno de R$5 o ano para criar um domínio. Tá? Então vale bastante a pena. Eu utilizo muito ele para laboratórios. Ele R$5, né, você vai usar para um domínio não .com.br ou .com, mas o .cloud, por exemplo, se eu colocar aqui em domínios, eu tenho vários domínios, olha, que são .cloud, .shop, esses são R$5. E aí o mais bacana, porque geralmente quando você vai registrar um domínio, o primeiro ano ele até é tranquilo, mas ele já coloca embutido um valor de renovação que sai caro. Aqui no caso, você pode pagar ele, notem que todos os meus domínios estão sem renovação automática. Então eu pago no Pix, não preciso botar cartão de crédito, R$5 e tenho o domínio por um ano para que eu possa utilizar. Quando expira, eu não renovei, porque daí já estava quase R$50 por ano. Vou lá e crio um outro tipo de domínio .cloud e aí vale muito a pena. Então é super importante se você quer desenvolver um pouco mais aí seus conhecimentos, e o importante é que a gente sempre crie laboratórios mais próximos da realidade. Então você registrar um domínio para deixar o seu ambiente real. Eu vou usar esse domínio aqui, ó, tflabs.cloud. Vou clicar aqui para gerenciar. E depois eu vou mostrar o que a gente vai utilizar aqui, principalmente na parte de DNS. E depois eu vou mostrar as ferramentas de certificado. Vamos ver o nosso deploy de web app. Ele já está configurado aqui, então. Ele vai gerar essa URL aqui para a gente. Está carregando aqui, que é a URL padrão de acesso público com o endereço do nosso web app. Só aguardando aqui que ele está dando refresh, então está aqui essa URL, tá? Posso clicar em cima da URL e ele vai carregar a página aqui da nossa aplicação. Caso, né, vocês cliquem aqui e ele não abra a página, ele dê um erro, pode ser que vocês tenham deixado, se você não mudou ele para privado, ele tem que funcionar, mas se ele ficou privado por algum motivo, você pode vir aqui na parte de networking e valide se ele está com o acesso público aqui configurado. Tá? Se ele tiver desabilitado, você habilita. Então, o acesso público ele tem que estar liberado. Então está aqui o nosso web app. Vou fazer uma modificaçãozinha básica nele aqui. Vou vir aqui na parte de Advanced Tools, não, vou vir aqui no App Service Editor. Essa opção que está em Preview. Vou abrir aqui um editor. Só para eu modificar aquela página, eu vou colocar um texto customizado. Tá? Só um texto para customizar o nosso aplicativo aqui no teste. Vou só aguardar aqui que ele carregue. E aí eu vou mudar, não vai ficar mais essa página aqui da Microsoft, que é a página default. Vou colocar um texto aqui dentro desse conteúdo. Então, vem aqui nesse hosting start, posso apagar todo esse conteúdo e eu vou colocar aqui live tftech prime. E aqui, hashtag partiu nuvem. Tá? Ele já vai salvar automaticamente aqui. E eu posso voltar aqui para o meu aplicativo, vamos ver se ele já vai alterar. Está alterado lá, tá? Notem, o aplicativo ele tem um certificado, se eu clicar aqui, a conexão ela é segura, porque ele tem um certificado da Microsoft, que é um wildcard, que está emitido para todos os sites da Microsoft. A Microsoft não pagaria um certificado para cada um. Então ela usa um wildcard, é um nível básico de proteção. E ele está
funcionando sempre para esse subdomínio, esse sufixo aqui. Mas beleza, eu quero botar o nome do meu site, eu quero ter um certificado para o meu site. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar na questão de ter o certificado, que é os passos que é um pouquinho mais um pouquinho trabalhoso, mas pouquíssima coisa, tá? Então você tem que ter o seu domínio registrado, primeiro de tudo. Tem que ser na Hostinger, Rafa? Não, se você tem no local web, na HostGator, GoDaddy, seja lá onde for, até dentro do Azure mesmo. Você precisa ter o seu domínio verificado, o seu domínio, né, próprio, e você tem que chegar na parte de configurações de DNS do seu domínio, porque a gente vai precisar criar registros, certo? Para provar a identidade da nossa estrutura. Isso cai em exame AZ104, bastante. Então, eu já tenho um domínio registrado, estou na parte de DNS, posso criar e remover registros de DNS. Certificado, tá? Eu vou passar, a gente vai usar dois sites. Esse site ele é gratuito, tá? Que é o SSL, o Push Salad, ok? Então ele é um site gratuito, ele até pede se você quiser pagar um café para ele aqui, uma contribuição por ele manter esse site. Então ele vai gerar um certificado para a gente, ele é um certificado válido, tá? Os browsers reconhecem ele, por 90 dias você pode utilizar. Claro que eu vou dizer para você não coloque no seu ambiente de produção. Ambiente de produção, compre um certificado de uma autoridade certificadora válida, confiável, né? Usem esse modelo aqui para laboratórios para que você não precise comprar. Você pode gerar vários certificados, expirou, pode gerar de novo, não tem problema, ele é super flexível. Então, primeiro de tudo, né, para a gente gerar esse certificado, deixei o URL aqui também da página na descrição do vídeo. Você pode gerar um certificado para o seu domínio básico, né, o seu domínio padrão, por exemplo, o meu domínio aqui, qual que ele é? O meu domínio é o tflabs.cloud. E ele vai gerar também um certificado para www. Se você quiser colocar a sua URL como www ou só o domínio padrão, Apex, que a gente chama, tanto faz. Então a gente coloca essas instruções como ele colocou aqui. Então vou colocar o meu domínio básico, vírgula, www, ponto, o meu domínio. Então eu vou gerar um certificado que vai servir para os dois. Uma conta de e-mail válida sua, vou colocar uma conta que eu uso geralmente aqui nos laboratórios, rafa.si@hotmail.com. A validação por HTTP ou DNS. DNS é muito mais fácil, tá? Ele vai pedir para a gente criar uns registros, a gente vai criar e ele vai retornar para a gente isso. Vou dar um accept aqui nos termos e vou pedir para criar esse certificado digital válido. Aqui você vai colocar o seu domínio, lembrando disso. Ok, a gente vai para a página aqui de criação do certificado. O que ele diz para a gente? Né? Que a gente tem que logar lá no nosso provedor do domínio, o meu, no caso, é o Hostinger, e criar os registros de DNS. Ele pede dois registros, tá? Um registro que é voltado para o seu domínio Apex, que é o domínio sem www, e outro para o domínio com www. Se pelo menos um desses dois validarem, tá tudo ok, ele vai deixar passar, mas se ele não checar com sucesso pelo menos um dos registros, ele não vai liberar o certificado para você, tá? Então vamos criar esse certificado. Você só tem que ter um cuidado. Aqui na minha zona de DNS, lá do meu domínio, eu vou vir aqui e vou criar um registro. Ele está pedindo um TXT, por exemplo, eu vou escolher o TXT e vou colocar o nome que ele pede e o valor que ele pede. Porque daí na hora que eu for verificar, ele vai dizer, ok, se você é o dono desse domínio, cria na sua zona de DNS pública esse registro e daí eu vou lá verificar se esse registro já existe, se ele está replicado. Se existe é porque realmente você é o dono da sua zona, vou emitir um certificado para você. Só cuidem que o certificado, o registro que ele pede, ele vem com o sufixo. Só que o nosso domínio por padrão ele já tem esse sufixo, porque é o meu domínio, né? É o tflabs.cloud. Então não preciso repetir, senão ele vai ficar o registro como tflabs.cloud.tflabs.cloud. Então eu vou copiar aqui esse conteúdo, só a parte do underline, Acme Challenge, e eu vou criar esse registro. Um registro do tipo. Deixa eu voltar aqui. Esse é o nome do registro, então a gente vai colocar ele aqui. E aqui ele vai me passar o valor. Cuidem no Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Aqui está o valor. Então aqui está o meu valor. Aqui eu não preciso mudar, tá? O TTL, eu vou deixar o TTL padrão. Então passei o nome, só tirei o tflabs.cloud e copiei esse value aqui. Vou adicionar o registro. Ah, pessoal, ficou o ponto aqui. Provavelmente é isso. Tirar esse pontinho. E vou pedir para ele adicionar. Registro criado com sucesso. Agora eu vou para o segundo. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que eu vou deixar o www. Então, mais um registro TXT. Vou adicionar ele aqui como TXT. O nome.
e aqui o value. Cuidem para não colocar espaço extra, tá, pessoal? Que isso pode impactar, ó. Vou dar um home aqui para garantir não tem espaço sobrando nem no início, um end, nem no fim. Então, vou adicionar o registro. E agora a gente vai pedir para que ele valide esses registros. Muita gente pergunta, Rafa, isso pode impactar na resolução do meu domínio, porque já é um domínio válido? Não, isso aqui é só um registro TXT, que ele é usado geralmente para fazer esse padrão de validação. Tá? O problema é se você estiver criando um registro do tipo A, do tipo CNAME, aí sim vai impactar, mas o TXT ele não é um registro que vai criar redirecionamento para o seu site. Agora eu vou pedir para checar. Como eu falei, ele precisa de pelo menos um dos checks e pode ser que ele leve alguns minutos, tá, pessoal? Porque ele depende de um processo de replicação do DNS público. Vou checar o primeiro, vamos ver se ele já vai validar. Olha lá, DNS record ok. Então, conseguiu checar o primeiro, para mim já tá legal. Vamos testar o segundo? DNS record ok. Então, checou os dois. Se checar pelo menos um, você já pode clicar aqui para dar um verify domain. Então, agora ele vai pedir para verificar, vou aguardar que ele vai dar propaganda, posso fechar aqui no X, e como ele já vai verificar que eu estou com os DNS ok, ele vai permitir o certificado. Ele vai gerar dois certificados, tá? O primeiro aqui, que é o bundle, que é o certificado .ser, que a gente chama, que é o arquivo de certificado mesmo, e o segundo é o private key, que é a minha chave privada. Eu vou precisar juntar esses dois certificados depois, ok? Então, primeiro passo, eu vou fazer o download desses dois arquivos. Então, vou pedir para fazer o download aqui, e vou pedir para fazer o download do meu segundo arquivo. Eu vou copiar esses arquivos aqui para uma pasta. Deixa eu abrir aqui e eu vou criar uma pasta aqui para que eu possa copiar eles. Deixa eu só baixar aqui os dois arquivos do download. Então, o .bundle e o private key. E eu vou falar um item sobre a extensão que é extremamente importante. Deixa eu só jogar eles numa pasta aqui para ficar padronizado. Deixa eu criar até uma pasta para o vídeo de hoje. Web App. Ok, tá aqui dentro. Então, aqui tá os dois certificados que ele baixou. E ele vai baixar assim como um arquivo texto, tá? O meu já botou 4 porque eu já tenho outros certificados que eu baixei. Para vocês ele vai estar assim, tá? Dessa forma aqui. Vou deixar igual como ele vai aparecer para vocês provavelmente. O que eu preciso fazer? Mudar as extensões. Ele baixa como TXT, mas eu tenho que mudar a extensão. Então, melhor forma, tá? Clicar aqui em visualizar, por exemplo, no Windows 11, mostrar, pedir para ele mostrar a extensão dos arquivos. Então ele trouxe ó, TXT e o de Private Key. Nesse TXT, vocês podem dar um F2, troquem o TXT por ser de certificado. Vai mudar a extensão, ok. Tá ali, ó, símbolo de certificadinho. No segundo, como é um Private Key, vocês simplesmente vão remover o TXT e o ponto. E aqui também troquem, tá? O traço por ponto. Ele tem que ficar ponto .key. E aí ele vai ficar um arquivo basicamente sem ícone, tá? Então, private key e ponto .ser. É assim que ele tem que ficar. Certificadinho ali no primeiro e o segundo vai ficar em branco. Agora, o que eu tenho que fazer? Lá no Azure, para que a gente possa importar o nosso certificado, ele trabalha com alguns padrões. A gente tem um ponto .ser. Ponto .ser é um arquivo mais simples, que ele não está carregando a chave privada ali. A gente precisa de um PFX, que ele vai unir o nosso certificado com a nossa chave privada, e aí na hora que ele for acessar a página, ele vai usar a chave pública para que ele possa usar esse tráfego criptografado e entender o que está passando ali. Então, criar um certificado seguro. Aí eu deixei um outro link aqui para vocês, que é o SSL Converter, tá? Esse aqui é SSL Shopper, que ele vai converter o arquivo. Ele vai pegar o nosso arquivo .ser, a nossa chave privada, e vai transformar num PFX. Então, primeiro, vamos escolher aqui o arquivo, e aqui a gente vai apontar para o nosso arquivo .ser, primeiramente. Deixa eu copiar até o caminho aqui da minha pasta. Então, eu vou vir aqui, vou escolher o arquivo .ser, ok? Aí eu tenho que mudar. Esse arquivo é um arquivo PEN, tá? O certificado corrente, o atual, é um ponto .pen. Eu quero converter ele para quê? Para um PFX. Aqui embaixo, ó, PFX. Aí ele já abriu outras opções, por exemplo, pedindo o private key file. Então eu vou buscar o meu private key file, que está aqui, private.key, e opcionalmente eu poderia colocar um chain certificate, né? Duas opções de chain certificate. Ele é opcional, eu não vou utilizar. Quando eu crio um PFX, eu preciso da senha. Eu tenho que colocar uma senha. No momento que eu for importar esse arquivo, eu preciso de uma senha. Eu vou colocar aqui uma senha, TFTech Cloud. Uma senha simples, tá? Deixa eu só digitar de novo aqui, TFTech Cloud. Então, criei uma senha,
Tá aqui o arquivo para converter, a chave privada para PFX, coloquei uma senha, vocês têm que lembrar da senha depois, tá? E vou pedir para que ele converta esse arquivo para mim. Olha lá, criou o meu arquivo PFX. Eu vou copiar esse arquivo aqui, vou inclusive dar um Ctrl X e vou jogar aqui na minha pastinha de certificados. Ele colocou até o mesmo padrão de nome ali. Eu só vou apagar esse set e agora eu tenho um arquivo PFX. Notem que eles são arquivos diferentes, tá? Eu tenho o PFX, ele tem ali uma chavezinha. Aqui o ser, ele é um certificadinho e a private key é um arquivo que está sem imagem. Então, ok, estou com os meus 3 certificados. E o que eu fiz? Eu já validei aqui o meu domínio para emitir o certificado. Agora lá no Azure, agora que eu já tenho certificado e que eu já tenho um domínio registrado, eu preciso dizer para o meu web app que eu quero trabalhar nele com domínio customizado. Então aqui dentro do meu web app, eu vou procurar aqui no menu Settings, eu tenho aqui Custom Domain. Então vem em Custom Domain e aí ele vai me trazer o domínio padrão dele. Eu sei que tem gente que vai perguntar, Rafa, posso deletar depois eu criar o meu custom domain, né, o meu domínio personalizado, esse domínio da Microsoft? Não pode, tá, galera? É basicamente como se fosse um domínio de roteamento, esse é onde a Microsoft vai encontrar onde está a solução dela. Então a gente não pode modificar isso. A gente pode adicionar outros e divulgar os outros domínios, ok? Então a gente vai vir aqui e vai adicionar um domínio customizado. Aí ele vai perguntar pra gente, você vai usar um domínio que está dentro do App Service ou de outros provedores? De outros, né? Eu estou trazendo lá da Hostinger. Beleza, se você quer criar um domínio personalizado, eu preciso que você traga um certificado. Você vai usar um certificado aqui de dentro do Azure mesmo ou não? Não, eu vou usar o meu certificado. E ele pergunta, ok, qual que é o domínio que você quer adicionar aqui? Então, primeiramente, eu vou pegar o meu domínio padrão aqui que eu estou utilizando, tftechlabs.cloud. Então, quero que quando o cara digite tftechlabs.cloud, ele já consiga chegar no meu domínio. O que ele está aparecendo aqui? Roast Name Record Type. O que ele vai pedir primeiro? Eu estou passando aqui um domínio, tá? E ele está me dizendo o quê? Beleza, para que eu deixe você usar esse domínio, eu preciso que você me prove que ele é seu. A mesma coisa que o certificado pediu, tá? Então aqui no Azure, se eu quero criar um domínio customizado dentro de um web app, ele vai pedir para que eu crie 2 registros, um do tipo A e um do tipo TXT. O tipo A já vai fazer o direcionamento automaticamente, porque esse IP é o IP do web app. Então lá no meu DNS eu vou dizer, quando digitar o arroba significa o meu domínio mesmo, o host padrão. Então quando você digitar arroba, que é tftechlabs.cloud, você direciona para esse IP. Mas eu preciso primeiro validar esse TXT. Então vamos criar esses 2 registros, tá? Eu vou começar aqui com o tipo A, vou copiar o IP. Esse é importante para que ele leve a aplicação para lá. Então aqui, ó, tipo A, arroba, que é o padrão do default, e aqui o meu IP. Vou adicionar esse registro, ele está me dizendo que ele já tem um. Para mim, eu não estou usando esse 84, então eu vou deletar ele, porque senão ele pode dar problema, ele vai ficar apontando para 2 lugares. Então vou achar aquele registro do tipo A, esse aqui com 80, provavelmente em algum laboratório antigo, e vou remover ele, ok? E agora eu vou no meu segundo registro, o TXT, que é um registro a suite, que geralmente é os registros de validação, e copio aqui o conteúdo. Então vou lá, criar um TXT, registro do tipo TXT, o nome não é arroba, a suite, e esse valor aqui. E vou adicionar o registro. Esse registro aqui ele pode levar alguns minutinhos para fazer o validate, ou pode validar um, demorar um pouquinho outro. Então vou clicar aqui em validate e vamos ver quanto tempo ele vai levar para validar os meus registros que eu acabei de criar. A gente precisa que os 2 sejam validados, um para validar a sua identidade e outro para redirecionar o tráfego. Né? Se ele validar só o TXT, a identidade está ok, ele vai deixar o adicionar, mas o tráfego não vai ser encaminhado. Então os 2 deram ok, posso clicar aqui em adicionar e ele vai adicionar aqui nos custom domain o meu domínio. Então tá aqui já, ó, tftechlabs.cloud. Por que ele está vermelho? Porque ele não é seguro, porque eu ainda não disse para ele usar o certificado. Eu criei meu certificado. Ele está lá paradinho aqui numa pasta da minha máquina, mas eu não disse para ele ainda que ele tem que usar o certificado. Então agora, quando eu tentar acessar esse cara, eu vou adicionar um binding, que vai ser a solução do certificado. Então vamos lá, ele vai perguntar aqui para mim,
Se eu tenho certificado, olha o que ela aparece aqui para mim, que eu não tenho certificado. Por quê? Porque eu não importei o certificado ainda. Então vamos importar o certificado primeiramente. Aqui embaixo eu tenho a guia Certificates. Então vou clicar em Certificates e aí aqui o que ele vai dizer? Se você quer gerenciar certificados ou se você quer usar o seu certificado. Ó, Bring your certificates PFX. Eu quero usar o meu próprio certificado. Então eu vou adicionar esse certificado. Qual a origem dele? Eu estou fazendo o upload de um arquivo PFX. E ele vai perguntar, ok, cadê o seu arquivo PFX? Vamos buscar ele aqui. Tá aqui ele. E aqui a senha que eu tinha colocado. Por isso que a senha é importante. E aqui ele pede um friendly name, tá? Vou colocar como cert-webapp-live. É só para você saber qual que é do que é aquele certificado que você está importando. Até ficou um parênteses ali a mais quando eu fui dar renomear o nome do certificado. Vou pedir para ele validar. Ele diz que a princípio o certificado está ok. Vou pedir para ele fazer o upload, adicionar o certificado dentro das opções do meu web app. Então tá aqui meu certificado. Para quem que ele vale, né? Para essas duas URLs. Volto no Custom Domain e agora venho em Bind novamente. Agora eu já vou ter um certificado. Olha lá, certificados existentes. Seleciono aqui o da TFTech e aqui eu vou escolher a opção de SNI, que é a opção padrão. O IP-Based geralmente não é utilizado. E vou adicionar aqui o meu certificado. Agora ele vai validar, o certificado está ok. Olha lá, já trouxe como seguro. Posso copiar aqui a minha URL customizada e jogar ela aqui. Vamos ver se ele já vai validar. Olha lá, pessoal. Então, já está apontando. Então, aqui eu tenho o domínio da Microsoft e aqui eu tenho o meu domínio customizado. Vamos validar aqui o certificado. Conexão segura com o certificadinho lá emitido para a TFTech Labs. Né? Veio da onde? Let's Encrypt, que foi onde a gente emitiu. Só tem mais um ponto, né? Quando a gente está na internet, geralmente os clientes podem digitar o quê? Só o site, ou muita gente digita www. Né? Se eu vou digitar TFTech, www.tftech ou só TFTech. Olha lá o que ele disse, que ele não conseguiu validar a segurança. Vou clicar em avançado e vou dizer para ele ir. Vai dar erro, por quê? Primeiro, eu não estou com o custom domain apontando para ele e o meu certificado não está configurado também. Tá? Então vamos configurar para ficar 100% esse item aqui. A gente volta aqui em Custom Domain e eu preciso adicionar um domínio customizado. Então eu vou adicionar esse domínio. Mesmo padrão, vou usar um domínio próprio meu, vou adicionar o certificado depois e ele vai ser o tftechlabs.cloud. Olha só, agora ele está dizendo para mim criar um CNAME. O que é o CNAME? Um registro que aponta para outra URL. Por quê? Porque eu já tenho um registro apontando para o IP, que foi esse primeiro item que eu criei aqui. Agora eu vou apontar uma URL para outra. E aí ele já pediu o quê? Um TXT de validação e um CNAME de configuração. Então eu vou criar um CNAME com o host www apontando para cá. Vamos para cá. Vou selecionar agora CNAME, aqui www e aponto para a URL do meu web app padrão. Vou adicionar. Ele está dizendo que eu já tenho um registro aqui. Tá? Então, eu vou pegar. Eu já tenho esse registro. Vou clicar em editar. Simplesmente vou trocar aqui. Opa, peraí. Aqui vou trocar. Tá? A mesma coisa que ele me pediu. CNAME, www, apontando para a URL do Azure. Registro atualizado. Está aqui ele. Então, criei o primeiro. E agora ele pede um TXT, asuid.www, apontando para cá para provar a minha propriedade em cima do domínio. TXT, asuid.www, vamos só conferir se é isso mesmo. asuid.www, ok. E aqui o valor dele. E a gente vai adicionar o registro. Vamos validar se ele já vai conseguir fazer o validate, ou se vai demorar um pouquinho. Pedir para ele fazer o validate. E agora, mais uma vez, né, quando a gente apontou para o Apex, né, que é o nome que a gente chama a raiz do domínio que não tem o www, ele pediu um registro do tipo A para fazer o redirecionamento e um TXT para validar a identidade. Agora aqui, como a gente está apontando para um registro www, ou seja, ele já tem o Apex, então ele pediu um CNAME, porque se ele colocasse um A, ia começar a hora a tirar para um, hora para outro. Então ele pediu um CNAME, só para quem digitar mesmo www, ele vai redirecionar. E um TXT. Adicionamos. E aí ele vai entrar aqui como meu custom domain, mas ele não vai trazer
o meu certificado. Então ele vai ficar dando ainda o erro de binding, tá? Aqui está ele, ó. Então a gente vai fazer a mesma coisa que o outro, adicionar o binding e apontar para o mesmo certificado. Por quê? Porque o nosso certificado criado, ele serve para as duas URLs. Lembra? Tá aqui ele mesmo, ó. O Apex e o www. Então ele vai funcionar para os dois. Então aqui a gente vai pedir para que ele possa configurar. Todo mundo configurado, com sucesso. Vamos voltar aqui nessa página. Só tentar dar um refresh aqui. Olha lá, pessoal, funcionando. Tá? Então, agora, www.tftechlabs, ok? E aqui, deixa eu pegar a nossa URL. Deixa eu colar aqui, ó. Opa! Aqui é a primeira URL, www, tá com cadeadinho fechado, conexão segura. E aqui do lado, vou colar sem o www. Então, as duas URLs seguras funcionando, URLs com domínios customizados e URLs com certificado digital. E o mais bacana, né? O certificado digital gratuito e o domínio customizado a gente pagou apenas R$5. Então, essa fica aí como minha recomendação. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Isso é algo que a gente faz direto no dia a dia para quem está trabalhando com Azure. Tem que ter esse conhecimento, tem que entender como tudo isso funciona. Então, aproveitem aí essas dicas para implementar os laboratórios práticos de vocês, porque isso aqui vai fazer diferença no dia a dia para você que é profissional, que está buscando uma vaga de Azure. E se você ainda não está inscrito no canal, clica no botãozinho aqui, se inscreve, toda semana tem vídeo novo. E aproveitando mais uma vez, inscrições TFTech Prime abertas. Se você quer fazer parte da maior plataforma de conteúdo Azure do Brasil, esse é o momento, inscrições até o dia 6/5. Galera, semana que vem estamos de volta, deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo, quais os próximos conteúdos que você quer que eu traga aqui no canal, e na próxima quinta a gente está aqui novamente. Grande abraço, #Parte1Nuvem.